E aí, amores, tudo bem? Eu tô aqui de novo para gravar mais um vídeo para vocês e o tema de hoje é desencarne. E eu vou explicar isso aí e só quero lembrar que esse foi um dos temas pedidos lá na caixinha de perguntas do meu story, certo? E esse tema, ele é muito interessante. Aliás, modéstia à parte, todos os temas do espiritismo são muito interessantes, são muito legais pra gente aprender, certo? Então, o primeiro ponto eu vou falar sobre o reencarne. Todos nós somos, primeiro ponto, espíritos imortais, certo? Não somos exatamente eternos, mas nós somos imortais, ou seja, nós, em algum ponto da eternidade, a gente foi criado. E a gente tem uma vida infinita, certo? E nós somos espíritos imortais, espíritos que nascem simples e ignorantes e que com o passar do tempo, com o passar das reencarnações, vão aprendendo a diferenciar o que é o bem do mal. Nesse processo da gente diferenciar o que é o bem e o que é o mal, a gente tem que passar por experiências na carne, experiências no corpo físico, em diversos planetas no universo, para que a gente aprenda essa diferença entre o bem e o mal, certo? Entre ser bom e ser ruim, entre o que é necessário e o que não é necessário. Então, de tempos em tempos, a espiritualidade superior, os técnicos siderais, os técnicos que são espíritos, que fazem a vontade de Deus, né, que no catolicismo seriam os anjos e arcanjos, mas no espiritismo são espíritos que são técnicos e que eles programam a reencarnação de várias pessoas ao longo do tempo. Então, de tempos em tempos, a gente se prepara para a gente renascer. Ou seja, para a gente reencarnar, para a gente sair do plano espiritual e vir para o plano material, para o plano físico, em qualquer planeta, certo? E aí a gente cumpre um determinado tempo aqui, certo? A vida útil do nosso corpo, ela varia muito, certo? Ela varia de acordo com o nosso karma, ela varia de acordo com o nosso dharma, ela varia de acordo com as nossas ações atuais e com o nosso livre-arbítrio. Certo? Então, a gente, digamos assim, eu imagino esse nosso corpo físico é como se fosse uma bateria de celular. Uma bateria que precisa de tempos em tempos ser recarregada, certo? Mas é que ela tem uma vida útil, ok? Então, o corpo físico, ele tem uma vida útil. E quando chega um determinado período em que essa vida útil, ela começa a se desgastar, a se deteriorar, então você precisa abandonar esse corpo físico, voltar ao plano espiritual e se programar para vir novamente uma nova experiência na carne, certo? Então, ao longo desse intervalo, né, que a gente sai do plano espiritual, vem para o plano físico e fica aqui um período de tempo, como eu disse, varia de espírito para espírito. Pode durar só algumas horas, pode durar alguns dias, pode durar alguns meses, pode durar vários anos, certo? E quando a gente renasce na carne, né, nosso corpo físico, ele é todo adaptado para as nossas necessidades, certo? Para todas as coisas que a gente vai precisar ao longo da encarnação, o nosso corpo físico, ele já vem de fábrica, certo? Ele já vem programado. Então, por exemplo, se você tiver o karma de, por exemplo, enfrentar um câncer, certo? Esse câncer, provavelmente, ele já vem pré-instalado de fábrica. E aí, de acordo com o uso do seu livre-arbítrio, do uso do seu corpo físico, da sua mente, e aí você vai desenvolver esse câncer ou não, ok? Então, o desencarne. Então, chega uma época que o nosso corpo físico, ele não aguenta mais, ele se deteriora, ele se desgasta. Ou é desgastado por conta das nossas más ações, dos nossos vícios, do suicídio, aborto e uma série de situações aí que existem aqui no plano físico que podem cortar, que podem abreviar a nossa vida no corpo físico. Então, o desencarne é esse processo da gente abandonar o corpo físico. É quando o espírito se desprende da carne, volta ao plano espiritual e deixa o corpo físico aqui na Terra. Ok? Esse desencarne, o que acontece nesse desencarne?
Bom, muitas vezes, dependendo do tipo de morte que a gente tem, esse desencarne ele é demorado ou ele é mais curto, ok? Então, por exemplo, se você tiver uma morte, digamos assim, violenta, né? Então, esse desencarne ele é forçado, digamos assim, né? Então, ele pode ser um pouquinho demorado ou não, ele pode também ser rápido. Os desencarnes por doença, quando você vai meio que se despedindo aos poucos, quando você vai deixando o corpo físico aos poucos, certo? E você vai gastando, porque o que é que acontece? Nós temos o nosso corpo físico, ele é animado pelo chamado fluido vital. O fluido vital é uma energia que dá vida aos nossos órgãos, ok? Que é o que faz o nosso coração funcionar, o nosso cérebro, o nosso intestino, tudo no nosso corpo físico funcionar de modo automático. Só que quem sustenta isso é o espírito. O espírito precisa animar, ou seja, reencarnar no corpo físico para manter esse fluido vital ativo. Quando esse fluido vital ele já vai se desgastando, ele já vai diminuindo, ele já vai se esvaindo, certo? Então é hora do espírito abandonar aquela carne e voltar à pátria espiritual, voltar ao plano espiritual. Para nós, principalmente aqui nós brasileiros, que a gente tem um temor absurdo da morte, ainda hoje ainda é um tabu, até porque é um processo doloroso. É um processo em que a gente não aceita muito bem, certo? Mas é algo que é necessário, claro, é necessário para que é uma etapa do nosso aprendizado. E na verdade, eu costumo dizer que a gente não tem medo da morte em si. A gente tem medo de saber como vai ser. É esse o grande receio da gente. E o desencarne, ele pode ser tranquilo e calmo, mas ele pode ser também doloroso. Por que que um desencarne se torna doloroso? Por que que uma morte se torna dolorosa? Não é necessariamente pelo jeito que ela é, por exemplo, se for por acidente, por doença, suicídio, alguma coisa assim do tipo. Mas o desencarne, ele se torna doloroso quando o nosso apego, quando a nossa resistência em partir é muito grande. E nós sabemos que existem muitos espíritos que eles partem daqui de forma inesperada, certo? Inesperada pra gente, né? Mas altamente esperada pelos técnicos siderais, pelos responsáveis pela nossa programação espiritual. Então, muitas vezes a gente parte daqui com assuntos inacabados. Assuntos inacabados. E aí, então assim, nossa partida se torna dolorosa quando a gente chega do lado de lá por conta disso, porque a maioria das vezes a gente não se prepara, a gente não prepara a família, a gente é aquela coisa que a gente vai fingindo que não existe, entendeu? E que a gente só enfrenta realmente quando chega uma hora que tem que enfrentar, certo? Mas, como eu disse, os processos de desencarne, ele pode ser doloroso por causa do apego, por causa de que muitas vezes a pessoa não quer ir, e ele também pode ser tranquilo, que é quando a pessoa, ela tem consciência de que ela fez todo o possível e de que ela tá tranquila com toda a existência dela, conseguiu resolver algumas coisas, as pendências, e ela vai em paz, que é o que a gente costuma dizer de ir em paz. É exatamente quando a pessoa ela consegue finalizar, né, a sua existência através da aceitação, através do entendimento que é necessário partir. E aí, o que acontece? Os nossos parentes desencarnados, ou seja, os nossos parentes que já morreram, que nos ai, meu Deus! Os nossos parentes que foram antes de nós, eles fazem esse resgate, eles vêm. É por isso que muitas pessoas, quando desencarnam, estão perto de desencarnar, elas começam a ter delírios e alucinações vendo seus parentes desencarnados, né? Então, a nossa família espiritual, ela vem nos buscar, como se nós estivéssemos chegando em um aeroporto e aquela pessoa muito querida fosse buscar a gente.
E eu nunca esqueço de uma vez em que o pai de uma colega minha havia falecido e ela estava, logicamente, arrasada. E aí ela veio para conversar comigo aqui em casa, conversar com a mamãe e buscar conforto, consolo e tudo. E eu nunca me esqueço que eu tava conversando com ela sobre isso e aí veio a intuição, um espírito falando aqui pra mim e eu repassei, né, pra ela, e foi algo que eu nunca esqueci. Então, assim, eu sei que a partida de um ente querido da gente é muito dolorosa. Porém, ele deixa amores aqui, mas ele também deixa amores lá. E esses amores que ele deixou lá estão esperando ansiosamente também por ele para que ele regresse. Para o espiritismo, reencarnar é uma viagem, sabe? Só que a gente reencarnar não é a viagem de destino. Não, a viagem de destino é a volta para o plano espiritual. E aí esse espírito, ele disse, né? Diga para ela que o pai dela está com o pai dele e com a mãe dele. E que não é justo ela chorar neste momento, choro de apego, porque no plano espiritual ele está feliz, porque fazia muito tempo que ele não via os pais. E quando eu ouvi isso me tocou de uma forma absurda, de uma forma muito profunda. Porque do mesmo jeito que o nosso parente, nosso ente querido, ele deixa a gente aqui e é muito doloroso pra gente, mas no plano espiritual, ele também tem outras pessoas que o amaram, ele também tem pessoas que o amam, ele também tem pessoas que estão com saudade e que querem, né, revê-lo, querem abraçá-lo, querem senti-lo, sabe? Então, por isso que para nós espíritas, a morte não é encarada com essa tristeza, certo? Convencional que nós vemos, certo? A morte, e como eu disse, não significa dizer que que a gente não chore, que a gente não fique de luto, que a gente não tenha nossos momentos de revolta. É claro que a gente tem muitos. Mas quando a gente percebe que o nosso parente vai se encontrar com um parente que há muito tempo ele não via, que ele vai se reencontrar com um irmão, com um pai, com uma mãe que tá lá esperando por ele, isso assim dá um conforto absurdo. E sem falar também que, como dizia Kardec, né, mais ainda quando a gente tem a certeza de que a morte não existe. A morte, ela é só um processo, ela é uma passagem, como a gente costuma entender, uma passagem que é necessária, é dolorosa, né, porém necessária, e que mostra que a vida continua, porque muitos desses parentes nossos que desencarnam, eles aparecem nas casas espíritas, ou quando a pessoa não é espírita, eles aparecem em sonho pra gente e nos dizem, estamos aqui, entendeu? E isso é muito forte, isso é muito interessante, ok? Então, era isso que eu queria falar pra vocês sobre o desencarne, certo? E qualquer dúvida, mandem pra mim que eu respondo, tá bom? Um super beijo pra vocês e até a próxima!